Vamos deixar nossas Bíblias abertas no livro de Jonas. Como nós temos falado, Jonas, ele aponta para Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus fala sobre o sinal. E lá em Jonas, como nós começamos na parte da manhã, no capítulo 1, versículo 17, diz que o Senhor mandou um grande peixe para que engolisse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E o Senhor Jesus disse lá no Novo Testamento que esse seria o sinal. Ele disse que o sinal que ele deixaria para a humanidade era o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias nas profundezas dos mares, o Senhor Jesus esteve 3 dias nas profundezas da terra. Assim como Jonas ressuscitou da morte, certa, nasceu de novo, como nós falamos, Cristo Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos vida. E o livro de Jonas, e o livro de Jonas, ele aponta para Cristo Jesus. O livro de Jonas, ele aponta para a missão de Cristo Jesus. O livro de Jonas, ele aponta para a nossa missão. Jonas, capítulo 3, ele nos fala dessa importante missão. A mensagem de Jonas era a mensagem de arrependimento. A mensagem da cruz é a mensagem de arrependimento. Assim como Jonas teve uma segunda oportunidade, em que Jonas ressuscitou, saiu do ventre do grande peixe. Quando Cristo Jesus ressuscitou, ali na cruz do Calvário, Ele nos dá uma segunda oportunidade. Jonas aponta para isso. O texto de Jonas, lá em Jonas capítulo 3, versículos 4 e 5, diz que começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, Nínive será destruída. E o versículo 5 diz que o povo de Nínive creu em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Sabe, aquela cidade, ela creu com aquela mensagem de arrependimento de Jonas. A mensagem da cruz, que Cristo Jesus morreu para nos salvar, é esta mensagem de arrependimento. A mensagem que Cristo Jesus pregou, a mesma mensagem de Jonas. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz que Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A Páscoa é esse Evangelho. É as boas novas de que Cristo Jesus veio ao mundo, viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Esta é a mensagem da cruz. Jonas pregou esta mensagem de arrependimento. E aquela cidade toda de Nínive se converteu. Jesus pregou esta mensagem. Não apenas pregou, mas viveu e entregou a sua vida. E ao terceiro dia ressuscitou. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor, mas também uma mensagem de justiça, de arrependimento do homem pecador. Assim como o povo de Nínive creu, eu pergunto: e você crê nesta mensagem da cruz? Você vive esta mensagem da cruz? Porque crer é muito mais do que acreditar. Crer
é confiar, assim como aquela cidade toda confiou e se arrependeu e mudou as suas ações e atitudes. Esta mesma mensagem tem um significado para nós. Assim como Deus deu uma segunda oportunidade para Jonas, Ele nos dá uma segunda oportunidade para todo aquele que nele crê. E Ele deixou esta ordem, assim como deixou para Jonas, Ele deixou essa mesma ordem para cada um de nós. Lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 19, Ele diz: ide, fazei discípulo de todas as nações. A Páscoa é o cumprimento da missão de Cristo. A Páscoa é o cumprimento das promessas de Deus para a humanidade. Assim como Deus tinha uma promessa para a cidade de Nínive, e Jonas precisava levar aquela mensagem. Jonas aponta para nós agora. Jonas agora aponta para alguém que é muito maior do que ele. Porque Jonas precisou de alguém para que o livrasse da morte. Mas Cristo Jesus não. É Ele que nos livra da morte. Nós é que precisamos de Cristo Jesus. E a Páscoa nos lembra isso. Que nós precisamos de Cristo Jesus. E o resultado da mensagem de Jonas foi que aquela cidade se arrependeu e eles creram. E o resultado da mensagem da cruz é o mesmo. É que a humanidade creia. A mensagem da cruz é para toda a criatura. A mensagem da cruz é para que todos nós possamos crer que Cristo Jesus vive, que Ele está no meio de nós e que nós precisamos dele. O livro de Jonas, ele é cristocêntrico, ele aponta o tempo todo para Cristo Jesus. Ele é relevante para as nossas vidas, ele é importante. Por isso, não olhe, muitas pessoas justificam as suas atitudes olhando para os erros dos outros. Então não olhe para os erros de Jonas, pois Jonas não merecia a graça. Mas mesmo assim, ele foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, pela graça de Deus, nas profundezas dos mares, no ventre do grande peixe. Ele se achava merecedor, mas não achava que aquela cidade, a cidade de Nínive, era merecedora da graça de Deus. Muitas vezes nós olhamos para o comportamento das pessoas, assim como Jonas olhava e achava que aquela cidade não merecia o amor de Deus. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que elas não merecem o amor de Deus. Outras vezes justificamos nossos erros olhando para o defeito das pessoas. Mas não olhe para as pessoas. Olhe para a cruz de Cristo Jesus. Pois Ele é perfeito. Não estamos aqui nessa noite porque somos perfeitos ou porque somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Jonas não foi chamado porque era melhor do que o povo de Nínive. Mas Jonas foi chamado pela graça de Deus. Apesar dele, ele foi chamado. Não estamos aqui porque somos melhores do que os outros que estão lá fora. Mas estamos aqui pela graça de Deus. Estamos aqui para cumprir o chamado de Deus e anunciar esta graça. Então não olhe para o comportamento de Jonas. Não olhe para o comportamento egoísta de muitos que se dizem cristãos. Mas não se conforme com esta situação. O livro de Jonas fala que Deus olhou para aquele povo pecador. Diz o versículo de número 10 de Jonas capítulo 3. Viu Deus
o que fez a cidade de Nínive. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. A cruz do Calvário é a demonstração de que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todo seja salvo. A cruz do Calvário é o castigo pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ali, Cristo Jesus se fez pecado por mim e por você. Mas não haja como muitas pessoas agem, não haja como Jonas agiu. Jonas, ele se desgostou daquela mensagem que ele mesmo pregou. Jonas não gostou que aquelas pessoas se arrependeram. Muitas pessoas, passado mais de 2000 anos, não gostam desta mensagem de arrependimento, não aceitam esta mensagem. Muitas pessoas, assim como Jonas, não querem que outros ouçam esta mensagem. Muitos rejeitam esta mensagem. Assim como Jonas, assim como nos dias de Jesus, muitos rejeitaram esta mensagem. E talvez você, nessa noite, esteja rejeitando esta mensagem, talvez não com palavras, mas talvez com ações e atitudes. Você rejeite a mensagem da cruz. Você rejeite a cruz do Calvário. Naquele dia, uma cidade inteira se converteu com Jonas. Mas o próprio profeta não gostou daquilo. Nos dias de Jesus, foi ao contrário. Veja que triste. Jonas teve uma multidão inteira, uma cidade inteira que se converteu. E ele se desgostou. Jesus, daquele dia, teve apenas uma pessoa que se converteu. E ele ainda disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Lá na cruz, o texto da palavra de Deus, em Lucas, lá no capítulo 23, dos versos de 35 e diante, diz que as autoridades zombavam de Jesus e diziam: salvou os outros e a si mesmo. Salve-se a si mesmo. Era isso que os religiosos diziam. Salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Eles desafiavam ele dizendo: se és o Cristo, salva-se a si mesmo. Lucas capítulo 23, versículo 35. Os soldados zombavam de Jesus. Lucas 23, 36. Um dos malfeitores zombava de Jesus. Lucas 23, 39. A multidão gritava: crucificam. Um pregou sem amor e toda uma cidade se salvou. O outro pregou com amor e apenas um ladrão se salvou. Diz em Lucas capítulo 23, versículo 40, que um homem se arrependeu. Como você está agindo? Como Jonas, com o coração desgostoso? Como os líderes religiosos, debochando, como os soldados, como a multidão? As nossas ações e atitudes, elas definem aquilo que nós cremos do amor gracioso de Cristo Jesus. As nossas ações e atitudes definem aquilo que nós cremos em relação à Páscoa. As nossas ações e atitudes diante de Deus. Pare e pense como você está reagindo ao sinal do profeta Jonas. Esse sinal aponta para a Páscoa. Esse sinal aponta para a morte e ressurreição
de Cristo Jesus. Como é que você está reagindo a isso? Cada um de nós reage de uma maneira. Todos nós fomos chamados para pregar esta mensagem, assim como Jonas. Todos nós somos chamados para pregar esta mensagem, que passamos da morte para a vida. Esta é a mensagem da cruz. Jonas teve a experiência de nascer de novo dentro do ventre do grande peixe. Cristo Jesus morreu e ressuscitou para que você tenha esta mesma experiência de nascer de novo. O livro de Jonas, ele mostra a importância da compaixão e da misericórdia de Deus. Quando Jonas foi mandado para aquela cidade, aquilo era a misericórdia e a compaixão de Deus. Quando Cristo Jesus foi para a cruz do Calvário, é a demonstração da misericórdia e compaixão de Deus. Jonas declara isso, mesmo revoltado, chateado, desgostoso com Deus, ele declara isso, que Deus é misericordioso, que Deus tem compaixão. Essa é a mensagem da cruz, é a misericórdia e a compaixão de Deus. Em Jonas capítulo 4, versículo 2, diz que Jonas orou assim: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Esse é o Deus da cruz do Calvário. Esse é o Deus que é clemente, que é misericordioso, que é tardio em irar-se, que é grande em benignidade e que se arrepende do mal. Esse é o Deus da cruz do Calvário. Mas assim como Jonas, muitos fogem desse Deus. Ele sabia quem era o seu Deus, mas ainda assim preferiu fugir dele. Ainda assim preferiu viver longe da presença de Deus. É assim que vive a humanidade. Muitos conhecem a história da cruz, a história da Páscoa, mas ainda assim, com as suas ações e atitudes, vivem longe de Deus. E talvez você esteja vivendo desta maneira. Conhece essa história, sabe que Ele é um Deus misericordioso, bondoso, que Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você e ressuscitou. Mas ainda assim você prefere viver longe desse amor dele. Ainda assim você prefere viver longe de Deus. Precisamos refletir, precisamos pensar nisso. Como estamos tendo o nosso relacionamento com Deus? Deus ama a todos. Ele ama o pior pecador. Ele assim o fez na cruz do Calvário. Ele salvou um pecador na cruz do Calvário. Pois Ele é misericordioso. Pois Ele não quer fazer o mal a ninguém. Ele ama a todos nós. Mas para isso, precisamos crer. Jesus veio ao mundo com esse intuito. Fala Mateus, no capítulo 9, versículo 36, que Jesus olhou a multidão e teve compaixão dela. Porque eles estavam aflitos e desamparados, como ovelhas sem pastor. Ele olhou para mim e para você e teve compaixão e misericórdia. Na cruz, ele disse isso mais uma vez em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele liberou perdão para aqueles que o rejeitavam, para aqueles que o crucificaram.
para aqueles que zombaram, que cuspiram e que bateram nele. Esse é o amor de Deus. Por quê? Pedro fala lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, ele diz: Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por isso Jonas teve que ir a Nínive. Por isso Deus insistiu com Jonas para que ele fosse a Nínive. Deus não precisava de Jonas, mas insistiu com ele para que ele pregasse o arrependimento para aquele povo malvado. Deus não precisa de mim, de você, mas Ele insiste comigo e com você através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O sacrifício dele por mim e por você, liberação do seu perdão. Por isso nós temos que pensar nisso. Páscoa é um momento de misericórdia e compaixão de Deus para conosco. Deus não poupou o seu próprio Filho da cruz do Calvário. Deus Pai não teve misericórdia do seu Filho para ter misericórdia por mim e por você. O sacrifício da cruz do Calvário representa isso. A Páscoa é um momento de misericórdia e compaixão de Deus para a comunidade. O livro de Jonas mostra que Deus ele é soberano e justo. Mesmo quando não entendemos ou quando não concordamos, como no caso de Jonas. Jonas não concorda. Jonas não aceita. Ele não aceita. Mas Deus salva pelo arrependimento. Deus conversa com Jonas no final do seu livro. Lá no capítulo 4, versículos 10 e 11, Deus fala assim: falou novamente o Senhor a Jonas: você tem compaixão de uma planta que não te custou trabalho algum, que você não fez crescer, que numa noite nasceu e noutra noite morreu? Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Muitas vezes nós não temos compaixão das pessoas. Jonas não teve compaixão daquelas pessoas, não queria ter compaixão. Mas o nosso Deus teve compaixão. Diferente de Jonas, ele teve compaixão. Diferente de Jonas, ele não poupou o seu filho por mim e por você. Por isso Jonas aponta para a cruz de Cristo Jesus. O homem pecador como Jonas não poderia fazer nada. O homem pecador como eu não posso fazer nada como você. Mas Cristo Jesus fez. Porque Cristo Jesus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Esse é o significado da cruz. Muito mais do que você pode imaginar. E quantas vezes nós negamos, nós rejeitamos a cruz do Senhor Jesus. Não rejeite a cruz do Senhor Jesus, pois essa cruz, ela, ao mesmo tempo que é salvação, essa cruz também é condenação. Ao mesmo tempo que essa cruz é amor, essa cruz também é justiça. Precisamos entender isso, pois a mesma cidade de Nínive, aqui em Jonas, foi salva, porque se arrependeram. Mas passados 100 anos, um pouco mais de 100 anos, aquela cidade voltou a cometer os mesmos pecados, como diz o profeta Naum, e ela foi destruída. Por isso, como diz Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, isso também
colherá. Então não zombe de Deus, não brinque de Deus, com aquele povo que estava na cruz do Calvário, com o próprio Deus, zombou e debochou e rejeitou a Cristo Jesus. Então nessa noite, não zombe, não rejeite a Cristo Jesus. Pare e pense nisso. Somos chamados na Páscoa para uma responsabilidade pessoal. A Páscoa nos chama, você, querendo ou não, a Páscoa é o testemunho de Deus. A Páscoa é o sinal que foi profetizado pelo profeta Jonas e foi cumprido por Cristo Jesus há mais de 2000 anos. É o sinal da chamada para a nossa responsabilidade. Uma chamada dupla, uma responsabilidade pessoal. Você tem uma responsabilidade pessoal e individual com esta cruz aqui. Porque esta cruz pode te salvar, mas essa cruz também pode te condenar. A mesma cruz que salva é a mesma cruz que condena. Pois a responsabilidade é pessoal. Você não pode viver uma vida dupla. Ou você aceita o sacrifício de Cristo Jesus e vive com Ele, ou você rejeita o sacrifício de Cristo Jesus e vive zombando dele com as suas ações e atitudes. Então nós temos essa responsabilidade pessoal, mas temos também uma segunda responsabilidade, uma responsabilidade coletiva. Aqueles que creem, que aceitam e são aceitos por Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm a responsabilidade coletiva de anunciar a cruz de Cristo Jesus até que Ele venha. Temos essa responsabilidade. Precisamos investir no reino de Deus, pregando que Cristo Jesus vive, que Ele ressuscitou e veio para dar a sua vida, e vida em abundância. Esta é a mensagem da Páscoa, que não pode e que não deve ser pregada apenas nesta semana, que chamamos de Semana Santa. Pois não é a semana que é santa, mas santos são aqueles que vivem com Cristo Jesus nesta semana. Santo é aquele que é separado. Esse é o significado. Esse é o significado de santo. E todo aquele que é recebido por Cristo Jesus, que aceita a mensagem da cruz, esse é santo, separado, e agora tem a responsabilidade de pregar a mensagem da cruz. Por isso, quero que você agora abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e reflita nesta mensagem que Jonas aponta para Jesus como sinal para todos nós no dia de hoje. Preste atenção na sua responsabilidade pessoal. Preste atenção. Ele poderia ter descido da cruz? Sim, ele tinha poder para descer da cruz. Mas ele não desceu da cruz porque ele não veio para salvar a si mesmo. Por isso ele não desceu da cruz. Porque se ele descesse da cruz, eu e você não seríamos salvos. Ele não desceu da cruz justamente para poder salvar a mim e a você. Por isso ele disse: todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Se você crê, amém. Então viva de forma digna daquele que crê. Se você não crê, então se arrependa, enquanto há tempo, enquanto você tem oportunidade, pois essa é a mensagem da cruz, a mesma mensagem que Jonas pregou na cidade de Nínive. Foi a mesma mensagem que Jesus pregou nos seus dias. Foi a mesma mensagem que os apóstolos pregaram. Foi a mesma mensagem que a igreja pregou. É a mesma mensagem que nós temos que continuar pregando nesses dias. Arrependei-vos e se convertei enquanto há tempo. E se você já tomou essa decisão, então aproveite esta segunda oportunidade.
para pregar para aqueles que ainda não tiveram esta oportunidade. Nós estaremos orando, encerrando esta mensagem, este culto, e logo depois ainda teremos apresentação, e assim depois estaremos encerrando com o pós-lúdio. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, Deus de amor, a mensagem da cruz é clara. É o sinal do profeta Jonas para a humanidade, que Cristo Jesus vive. É o sinal para cada um de nós. É pregar a mensagem do arrependimento, Senhor. Eu clamo por todos que ouvem esta mensagem neste dia, nesta noite, Senhor. Clamo por salvação, por arrependimento. Por aqueles que ainda não tomaram essa decisão, que nessa noite o Teu Espírito Santo convença o homem do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Aceita aos pecadores arrependidos nesta noite, Senhor. Clamo também por aqueles que estão afastados, longe, por aqueles que conhecem, mas zombam da mensagem da cruz, com as suas ações e atitudes, Senhor. Que eles aproveitem, ó Pai, a oportunidade para retornarem aos Teus caminhos enquanto há tempo, ó Pai. E clamo misericórdia, Senhor, pela segunda oportunidade que tem nos dado agora, de pregar esta mensagem coletiva para toda criatura, todos os dias. Senhor, que seja quantos dias sejam os nossos dias aqui na terra, que seja esse propósito, ó Pai. Que Tu me deis esta oportunidade de, enquanto tiver fôlego de vida, de pregar, ó Pai, a mensagem da cruz. De pregar, Senhor, o arrependimento. E que todos, ó Pai, tenham esta mesma oportunidade, esse mesmo desejo. Por isso, Senhor, eu oro no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.